Muito que bem, meus queridos. Então, aqui é a nossa aula 17, aula de História do Brasil. Nós vamos ver o Brasil do período pré-colonial. Isso aqui já tínhamos comentado um pouquinho antes da quarentena, da pandemia aí, mas nós vamos fazer um reforço aqui nessa aula 17, que vai ser uma aula mais curtinha, e eu já vou emendar essa aula aqui, né? Eu vou indicar para vocês, mas já vou emendar essa aula então com a 18, que fala do Brasil açucareiro, né? A estrutura da economia do açúcar. Bom, início de conversa aqui, né? Nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de um período do Brasil que é o período pré-colonial. Bom, esse período pré-colonial, ele vai de 1500 a 1530. Meus amados, nesse período é importante notar o seguinte: quando os portugueses chegaram aqui em 1500, que olharam o território, vocês viram que foi produzido ali um documento, a conhecida, chamada Carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele aponta, ele indica que a terra era boa, se plantando tudo dá, mas havia um problema. Naquele instante eles não encontraram recursos minerais, ouro, prata, metais preciosos que pudessem servir aos interesses da balança comercial, no caso da metrópole portuguesa. E eu disse na aula anterior, que foi aquela aula de formação das monarquias ibéricas e a expansão marítima, que o interesse de Portugal era encontrar a rota marítima, a rota de comércio para o Oriente e lucrar com o comércio das especiarias, né? Por isso que desde o início do século XV, Portugal vinha naquele périplo africano, contornando o litoral da África para encontrar essas novas rotas de comércio com as Índias. Bom, quando chega ali por volta de 1500, aliás, um pouco antes, 2 anos antes, em 1498, finalmente o Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia, trazendo ali muitas especiarias, o que deu muito lucro para Portugal. Só que de um outro lado, nós vamos ver que a Espanha estava iniciando seu processo de expansão marítima. E o resultado do processo de expansão marítima espanhola foi o quê? A descoberta da América Central ali, né? A chegada à América, a descoberta da América, enfim, toda aquela situação. Só que a Espanha não tinha encontrado, não encontrou uma rota comercial. O que a Espanha teve que fazer logo que de cara? Adentrar o território, coisa que não vai acontecer aqui no Brasil, e os espanhóis vão atrás de ouro e prata, metais preciosos que pudessem contribuir para o aumento da economia, da balança comercial espanhola. Então, logo em meados do século XVI, as primeiras jazidas de ouro e prata já estavam em funcionamento na América Espanhola. Enquanto aqui no litoral brasileiro, ou pelo menos naquela parte territorial que coube a Portugal devido à divisão do Tratado de Tordesilhas, nós vamos ver que essa região, como eu falei na aula anterior, serviu muito mais como um ponto estratégico, um ponto avançado, uma feitoria, né, que possibilitasse o policiamento e a fiscalização das rotas comerciais de Portugal no Atlântico Sul. Isso nos mostra que o território não despertou interesses econômicos por parte de Portugal naquele momento, porque o objetivo de Portugal era atingir esse rico mercado das especiarias na região da Índia. O que acontece aqui então, meus queridos? Nós vamos ver que nesse período que nós chamamos de período pré-colonial, nós teremos logo ali, no início dos anos de 1520, num primeiro momento ainda, um pouco antes, as chamadas missões de reconhecimento. Gonçalo Coelho, por exemplo, foi um navegador que veio para reconhecer o litoral. E nós vamos ter também expedições guarda-costas. Mais tarde, essas expedições vieram
para fazer o policiamento do litoral brasileiro. Então, as missões de reconhecimento, que foram missões que ocorreram entre 1500 e 1530, no primeiro momento eram missões de reconhecimento, mas depois nós tivemos o desenvolvimento dessas missões marítimas para missões guarda-costas. Por quê? Certamente isso indica que o litoral corria a ameaça de ser invadido. As missões de guarda-costas ou as missões de policiamento do litoral brasileiro ocorreram devido à ameaça de outras nações que estavam se lançando ao mar de ocupar o litoral, ocupar o território português e formar uma colônia. Bom, nesse período, então, olha o que acontece. De 1500 a 1530, você vai ter outras nações que desejam encontrar territórios. Você vai ter, por exemplo, na França, o desenvolvimento da ação dos corsários. O rei da França chegou a dar cartas de corso, que eram autorizações para roubar outros navios, sejam eles de Portugal ou da Espanha. Interessante que nesse momento aí, quem governava a França era o rei Francisco. E o rei Francisco ele fala assim, eu quero ver o testamento de Adão, que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis, numa demonstração que ele não reconhecia a divisão territorial entre portugueses e espanhóis. Então, você vai ter a visita de franceses, os franceses, depois nós vamos ter uma aula sobre invasão estrangeira, onde nós vamos falar dos franceses, vamos falar também dos holandeses, né? Mas nós vamos ver que esses franceses, eles vêm em busca do quê? De especiarias, de drogas do sertão e principalmente do pau-brasil. Um produto, uma madeira cuja tintura era um produto muito caro para tingir roupas, para tingir tecidos. E esse produto, ele já existia na Ásia, mas ele foi encontrado, essa matéria-prima foi encontrada em abundância aqui na região da Mata Atlântica. Bom, sendo assim, o que Portugal vai fazer nesse primeiro momento? Como eu já disse, estabelece missões guarda-costas, né, para fazer o policiamento do território, mas Portugal também ele se utiliza do litoral, do território, para poder complementar a sua economia mercantil. Sendo assim, Portugal também vai explorar, vai praticar o extrativismo, que era a retirada de produtos, raízes, folhas, drogas, qualquer tipo de produto que tivesse um valor agregado e que pudesse complementar a economia mercantil, do grupo mercantil dessa burguesia portuguesa, que pudesse comercializar, e isso gerava dividendos para o Estado, lucratividade para o Estado. E Portugal também vai extrair o pau-brasil. Tá? Então, as caravelas vinham, né, lá das Índias, só que não seguiam. Era assim, gente, era um comércio triangular. Por que um comércio triangular? Vejam só, se nós olharmos aqui, naquela aula de ontem, eu vou abrir aqui para vocês rapidinho. Aqui, olha. Era um comércio triangular. Como assim? Os portugueses, eles vinham, presta atenção aqui na rota que eu vou traçar. Os portugueses, eles vinham margeando, né, a costa africana, pegando produtos, escravos até mesmo na costa africana, e seguiam em direção às Índias. Comercializavam, compravam produtos nas Índias e voltavam.
Nesse retorno, os portugueses se distanciavam do litoral africano e atingiam o litoral brasileiro. Aqui, eles faziam o seguinte, eles pegavam muitos produtos, alguns produtos que eles traziam da Europa, ou até mesmo produtos que eles traziam das Índias, e chegava ali na praia e entrava em contato com o nativo, com o índio. E o índio chegava lá, oi, tudo bem? Oh, nós viemos, né, nós viemos ali do mar e a gente está querendo aí essa madeira que vocês têm aí, ó, essa madeira, esse pau vermelho aí. Vocês não tiram pra gente? Não deixa aqui já pra gente carregar no navio? E aí os nativos, o que a gente vai perder nisso, né? Beleza, o que vocês dão em troca? Eu dou esse chapéu, ó, eu dou esse casaco aqui, eu dou esse espelho. Vejam só, surge aí uma troca, o que nós chamamos de escambo, né? Os portugueses vão trazer quinquilharias, objetos, espelhos, e vão trocar isso com os índios por pau-brasil. E como o pau-brasil era um produto muito caro devido à sua tintura, servia também para a construção naval, a madeira servia para a construção naval, mas principalmente a tintura tinha um alto valor agregado, os portugueses então vão estabelecer um escambo com os nativos. E aí você vai falar, nossa, que ingenuidade dos índios. Não, não é bem assim ingenuidade. Porque para os índios, para eles, era interessante até mesmo, de repente, pegar um machado, um serrote, um martelo, coisa de ferro, né? E isso dava a eles uma certa superioridade diante de outros grupos, porque havia disputa aqui também em relação a outros grupos. Bom, esse escambo foi estabelecido, né? Era estabelecido, e os portugueses então voltavam para Portugal com os produtos da Índia, mas também com o pau-brasil retirado aqui do litoral brasileiro através do escambo, desse acordo que era feito com os nativos. E por isso, essa região aqui que eu estou marcando, ó, essa região aqui, era tão importante para os portugueses. Os portugueses queriam manter o monopólio dessa região aqui, desse comércio triangular entre litoral africano e litoral brasileiro. Bom, o que a gente observa então? Voltando ao nosso outro slide, né? A gente observa o seguinte. Aqui. Portugal, então, vai ficar concedendo monopólios do pau-brasil para quem quisesse vir extrair aqui. Então, organizava-se uma expedição, você vai ter o Fernando de Noronha, e o Fernão de Noronha, ele recebe uma concessão portuguesa, o direito de retirar pau-brasil aqui do litoral brasileiro. Mas isso não impediu que outras nações estivessem aqui, viessem para cá com o mesmo intuito. E além disso, não só extrair pau-brasil, mas até mesmo fundar uma colônia. Foi o caso dos franceses, que chegaram a se estabelecer na região do Rio de Janeiro, na chamada França Antártica, e nós vamos ter uma aula depois sobre isso, invasão estrangeira. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas qual era o risco? Qual era o problema? Isso ameaçava os domínios, o controle de Portugal sobre os seus territórios no Atlântico Sul. Pois bem, é interessante notar que em uma dessas missões, agora a missão de reconhecimento de 1530, uma expedição organizada e elaborada, né, pelo colonizador Martim Afonso de Souza, foi uma expedição colonizadora. Portugal, e aí, gente, não tem uma questão específica para a colonização do Brasil, para acabar o período pré-colonial e começar a colonização. São vários fatores. Então, eu posso citar alguns. Em 1530, outras nações estão se lançando ao mar, fazendo concorrência a Portugal. Houve uma mudança política em Portugal que afastou os judeus, os comerciantes de Portugal. Foi uma obrigação que o rei estabeleceu de que os comerciantes deveriam se converter ao cristianismo, e a gente tinha muito comerciante judeu, enfim.
que acabaram saindo de Portugal. Mas nós tivemos também a decadência do comércio com as Índias em função da presença de outras nações, como a Holanda também, que passou a concorrer no comércio marítimo. E a ameaça de perder o território devido, né, àquela ideia de que, conhecida como uti possidetis, a terra deveria ser de quem a ocupasse. A terra deveria ser de quem estava ocupando. Por isso que os franceses queriam fundar uma colônia aqui. Diante de todos esses problemas, qual foi a decisão do rei de Portugal em 1530? Estabelecer a colonização do Brasil. Pois bem, em 1530, a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza vem para analisar e ver o litoral brasileiro, e ele traz em seu navio mudas de cana-de-açúcar, um produto com alto valor agregado, porque o açúcar era um produto muito caro dentro da Europa, usado no primeiro momento para fins medicinais, mas que estava tendo seu uso disseminado e fez com que a procura por esse produto gerasse uma demanda, uma procura pelo produto, e esse produto então acaba encarecendo e fazendo com que esse produto que anteriormente era cultivado nas ilhas, nos Açores, nas Ilhas Canárias, Cabo Verde e até algumas regiões do norte da África, fosse trazido nesse momento para o Brasil, inserido no nosso território, inserido no nosso solo, o que acabou tendo sucesso devido a várias condições climáticas e territoriais que possibilitaram o crescimento da cana-de-açúcar, né? Bem, mas isso é um assunto agora para a aula, né? Próxima aula, aula 18, que nós vamos falar então sobre como que ocorreu essa adoção, como que ocorreu essa guinada para um modelo agricultor. Então, o Brasil saiu de um modelo extrativista, de exploração de madeira, né, de drogas do sertão, para um modelo agricultor a partir de 1530. E é isso que nós vamos ver na nossa aula 18, ok? Então, atenção para a aula 18. Muito que bem, então, queridos, aqui na nossa aula 18, História do Brasil, né? E nós vamos ver agora a economia do açúcar, né? Como começa, então, a ser gerida, né, essa economia do açúcar a partir de 1530. Bom, vocês viram muito bem ali, né, na última aula, 17, que em 1530 nós vamos ter uma expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, que ele vem sob orientação do rei de Portugal, e havia várias questões aí, como a ameaça de perda de território, a decadência econômica de Portugal em relação ao comércio das Índias, e Portugal então agora sente a necessidade, precisa estabelecer a colonização do território. Bom, só que colonizar não é algo que sai barato. Colonizar é um projeto, colonizar é estruturar um plano de ocupação do território, da colônia, algo que sairia muito caro. Então, só para vocês entenderem, para estabelecer a colonização no Brasil, deveria ser criada uma estrutura que desse lucro a Portugal. Lembrando que nós vamos ter uma aula, né, sobre absolutismo, e aí na aula de História Geral sobre absolutismo, nós vamos ver uma das características do absolutismo, uma das características econômicas, que foi o mercantilismo. O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas que possibilitam
ou melhor, o que possibilita o desenvolvimento de uma balança comercial favorável, isto é, de uma lucratividade. Então, o objetivo do Estado absolutista, do Estado nacional, é obter lucro. Bom, a colonização do Brasil precisava ser feita nesses moldes. Para isso, você não poderia só pegar gente em Portugal e falar assim, agora você vai para o Brasil. Agora você vai ocupar lá o Brasil. Não daria certo. Mas esse projeto deveria estabelecer uma integração econômica e a exploração e o desenvolvimento de algo que rendesse lucros para a burguesia mercantil, para o grupo mercantil que tivesse interesse e que entendesse que colonizar daria lucros, geraria lucros para eles e também para o Estado português. Bom, analisando esse contexto, o que as autoridades e o grupo mercantil da época entenderam? Olha, vamos inserir o Brasil dentro desse fluxo mercantilista. Isso já vinha ocorrendo com o pau-brasil, mas agora a colônia ela teria uma função mais efetiva, mais importante nesse processo. Sendo assim, a integração da colônia brasileira a todo o sistema mercantilista, toda a dinâmica mercantilista pelo Estado, pelo absolutismo, pela monarquia absolutista de Portugal, ela foi gerada, né, através da sujeição dos territórios conquistados à exploração colonial, conhecido como Pacto Colonial. O que significa isso? Olha, o território ele tem um vínculo com a sua metrópole. Nós vamos entender então que o papel de Portugal é um papel central, onde ele centraliza essa lucratividade através da exploração de suas colônias, e as colônias, e no caso o Brasil era uma colônia de Portugal, o Brasil então, essa colônia, assim como outras colônias também, passariam a ser a periferia desse modelo de pacto colonial. Então, de um lado você tem o Estado centralizador dos recursos econômicos e você tem a colônia da onde saem esses recursos e o papel dessa colônia é um papel de periferia de sua metrópole. Bom, sendo assim, o papel da metrópole era lucrar em cima da sua colônia. E havia várias formas de lucratividade, vendendo manufaturas, ferramentas, produtos manufaturados, enfim, para suas colônias, e tirando das suas colônias metais preciosos. Isso era no caso da Espanha, o Brasil um pouco depois, né? Mas no caso gêneros tropicais, drogas do sertão, pau-brasil e agora o cultivo da cana-de-açúcar a partir de 1534, quando nós temos aí as primeiras produções de cana-de-açúcar, na verdade do açúcar produzido em território brasileiro. Bom, isso no caso do Brasil e de Portugal, essa relação entre centro, metrópole e periferia, colônia, isso está ligado, o elo disso se chama exclusivismo comercial, também chamado de pacto colonial. A colônia, ela deve obrigações, ela está sujeita, ela está ligada somente à sua metrópole. Bom, sendo assim, o pacto colonial é o elemento que define a política colonial dos estados mercantilistas, tá? Então, a prática da colonização é o que vai nortear, é o que vai definir a política colonial. No caso do Brasil, com a implementação da cana-de-açúcar, nós vamos ter uma economia especializada em um determinado gênero, voltada para atender
é, a exportação, né? A exportação de produtos agrícolas e para produzir, no caso da cana-de-açúcar, necessitava do quê? De investimentos externos. Esses investimentos vinham para quê? Para construir engenhos, para implementar a lavoura da cana-de-açúcar e também para comprar escravos. Nós vamos falar isso mais à frente. Bom, essa colônia ela é dependente do mercado externo, ela é dependente da sua metrópole. Por quê? Porque ela depende da sua metrópole para comprar os seus produtos. Esses produtos serão comprados sob exclusividade da sua metrópole, só que essa metrópole, legalmente falando, ela não pode comercializar com outra nação. Mas, Giba, isso podia acontecer? Sim, eu falei para vocês da ação da pirataria. Não é porque Brasil era uma colônia exclusiva de Portugal que não existia pirataria, que não existia a presença de outros povos, de outras nações que vinham aqui e clandestinamente faziam acordos e negócios com os colonos. Isso acabava acontecendo, né? Bom, nós sabemos que até hoje existe aí o contrabando, a pirataria. Bom, a mão de obra é uma mão de obra compulsória. O que seria uma mão de obra compulsória? Uma mão de obra obrigatória. E essa mão de obra obrigatória não poderia ser do português, porque ele não queria vir para cá para trabalhar na labuta, na enxada, né? Para trabalhar para um fazendeiro. Ele podia até vir, mas para estabelecer uma lavoura de subsistência, mas não para trabalhar para um grande fazendeiro. Então a necessidade foi de uma mão de obra compulsória. Então você tem a escravidão, né, no primeiro momento indígena e depois complementada, e aí não só complementada, né, mas a escravidão africana vai fazer frente à escravidão indígena, um assunto que nós vamos ver numa outra aula, né, sobre a questão da escravidão. Mas enfim, a escravidão estabelecida, né, foi estabelecida então nesse momento. Bom, o que nós vamos entender então? A partir do momento que nós temos uma exploração colonial, isso vai permitir o acúmulo de riquezas por parte da metrópole portuguesa. Outra coisa é que as colônias elas eram submetidas então ao rigor fiscal e comercial, ao exclusivismo comercial. Então ela tinha que pagar impostos para sua metrópole, ela só podia comercializar com a sua metrópole e ela só podia comprar da sua metrópole. Beleza? Tranquilo? Muito bem. A metrópole, ela complementava dessa forma a sua balança comercial, impondo uma série de obrigações como cobrança de tributos, monopólio de exploração, coisa que eu falei agora há pouco, né? E compra e venda de produtos intermediada exclusivamente pelo centro metropolitano, pela metrópole. Bom, outra coisa que nós temos que entender aqui. Qual foi o tipo de exploração estabelecido no Brasil a partir de 1530 com a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza? Foi a chamada colonização agrícola. Bom, enquanto a Espanha estava encontrando ouro e prata na região do México e no Peru, né, aqui no Brasil havia o quê? A concorrência, não só no Brasil, mas no Atlântico Sul, a concorrência de outras nações, o declínio do comércio português, que outras nações passaram a concorrer com Portugal nessa questão do comércio marítimo, né? Então, diante desses vários problemas aí, Portugal escolhe o açúcar como a principal mercadoria a ser introduzida na colônia. Por quê? Já falei na outra aula. O açúcar era um produto de alto valor agregado. Só para vocês terem uma ideia, entre os séculos XV e XVI, o açúcar era tão caro, tão caro, tão caro, que o dote de casamentos, assim, para quando uma mulher ia se, alguém da nobreza, uma mulher da nobreza ia se casar, o pai dessa noiva, dessa moça, né, que fosse se casar, o dote era o pagamento, né? O pagamento podia ser em ouro, prata,
mas muitos senhores pagavam um dote com açúcar, dado o alto valor desse produto. Já pensou? Aqui no Brasil, em Pernambuco, não ia ter mulher solteira, né? De tanta produção de açúcar. Bem, então o açúcar era um produto muito caro. Bom, e dessa forma ele vai ser inserido no Brasil. É interessante que tudo era uma experiência. Quando as primeiras mudas foram inseridas no Brasil, na região de Pernambuco e também na região de São Vicente, por Martim Afonso de Souza, essa cana-de-açúcar ela vai se adaptar muito bem ao solo brasileiro. Não só ao solo, como ao clima. Porque você vai ter um clima quente e úmido da região da Zona da Mata, da região da Zona da Mata Atlântica, e você também tem o solo de Massapê, um solo cheio de humus, bem fertilizado, próximo ao litoral, que possibilitava o plantio, que possibilitava e melhorava muito o cultivo da cana-de-açúcar. Então a cana-de-açúcar vai se adaptar, as condições casam muito bem com a cana-de-açúcar e ela vai se adaptar, a planta cana-de-açúcar vai se adaptar muito bem ao Brasil. E vai produzir muito mais do que nas Ilhas Canárias, nos Açores, no norte da África. Bom, o que nós vamos entender aqui? O açúcar passa a ser o nosso principal produto agrícola. Portugal, então, adota uma colonização agrícola. Nos 300 anos seguintes, o açúcar é o nosso principal produto. Em toda a história do Brasil colonial, o açúcar foi o nosso principal produto. Giba, mas e o ouro? O ouro foi importante dentro de um período, mas se você pegar todo o período colonial, o açúcar foi o principal produto. O principal produto que gerava dividendos para a colônia. Tá? Vamos lá. E como que era essa estrutura da economia do açúcar, ou a estrutura da economia açucareira? Essa estrutura funcionava da seguinte forma. Vários fatores contribuíram para que Portugal colonizasse o Brasil. Isso já está até repetitivo aqui, né? Preços da concorrência no mercado de especiarias da Ásia, além do fato de que a presença estrangeira se fazia mais ativa no litoral brasileiro, o que poderia levar à perda de territórios, já falei sobre isso também. Martim Afonso de Souza, ele recebeu capitanias no Brasil, ele recebeu algumas capitanias, e ele trouxe na sua expedição as primeiras mudas de cana-de-açúcar que serão cultivadas, serão plantadas em São Vicente, em Pernambuco. O açúcar era um produto de alto valor no mercado europeu, uma especiaria muito consumida, que no Brasil encontrou condições favoráveis para a sua maior produtividade. Como? O solo de Massapê, o clima quente e úmido e vastos territórios no litoral para o seu cultivo. Era o produto ideal para o estabelecimento da plantation açucareira. E aí nós vamos falar do quê? Nós vamos falar dessa solução do açúcar e do estabelecimento da plantation. A plantation é o cultivo de um determinado produto para fins de exportação. Tá? É o cultivo, vamos lá, plantation é o cultivo de um único produto, de um principal produto para voltado, né, para a exportação. Bom, hoje nós falamos muito de agroexportação, exportação da soja, né? Tivemos a exportação do café, enfim. Qual seria a solução, então? A solução açucareira. Primeiro, o açúcar era uma especiaria de alto valor de mercado, principalmente no mercado europeu. 2, tinha um grande mercado consumidor na Europa. 3, complementava, era ideal para complementar a economia metropolitana que naquele momento estava decaindo. Né? 4, a cana-de-açúcar encontrou condições climáticas favoráveis e solo fértil, o que favorecia a lavoura de cana
na colônia. Então vejam só, esses fatores, né, contribuíram aí para a implementação do cultivo da lavoura da cana-de-açúcar no Brasil a partir de 1530. E em cima disso constitui-se o quê? Constitui-se a estrutura da plantation, como eu falei, o cultivo de um único produto voltado para exportação. Essa estrutura da plantation tem uma sigla que eu gosto de chamar aí de LEME. LEME por quê? Olha só, latifúndio, L. Então, a base da plantation, latifúndio. O que é um latifúndio? Late é grande, grandes terras, né? Grandes quantidades de terras. Então, a cana-de-açúcar precisa de vastas extensões para poder produzir o máximo para ser vendido para a Europa. E de exportador. Então, exportador, exportar para o mercado europeu, tá? Monocultor, um único produto, um único gênero agrícola, a cana-de-açúcar. E o E, novamente, o E de escravista. Por quê? Para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, nesse grande latifúndio, exportador, monocultor, obviamente que português não ia querer trabalhar dessa forma, explorado. Então qual foi a solução? A adoção do trabalho escravo. Primeiro do índio, mas logo aí a gente vai ver a introdução da escravidão africana, coisa que nós vamos ver na próxima aula, beleza? Então aí nós temos a chamada estrutura do LEME, do LEME, né? Bom, rapidamente aqui, nós vamos ver então as características. Primeiro nós vimos aí a estrutura da plantation e as características da plantation açucareira. São 4 coisas que nós temos que entender aqui. Primeiro, o cultivo prosperou nas regiões de solo de massapê. Esse solo de massapê ele não estava no interior, ele estava no litoral. Então a concentração, o cultivo da cana-de-açúcar se deu predominantemente onde? No litoral brasileiro. Foi nessa região que ocorreu a montagem da indústria do açúcar. Então, no primeiro momento, nós não vamos ter a interiorização da colonização? Não. Tá? Segundo, as regiões do Nordeste, principalmente capitania de Pernambuco, desenvolveu-se muito mais, era mais próspera na atividade açucareira. Isso por quê? Existem vários fatores, mas um dos principais fatores era poder atender de forma rápida a demanda do mercado europeu. Então o Nordeste estava muito mais próximo da Europa do que o Sul. Então nós vamos ver que a produção açucareira se concentra muito mais no Nordeste do que no Sul. No Sul nós vamos ter poucos engenhos, em São Vicente nós vamos ter um engenho também, mas a concentração, os maiores engenhos, os que produziam mais, estavam no Nordeste. Terceiro, Portugal não conseguia fazer isso sozinho. Então Portugal dependeu do quê? Portugal precisou, para implementar o cultivo da cana-de-açúcar, precisou incentivar a iniciativa privada. Então Portugal vai conceder terras. Nós vamos ter uma aula sobre capitanias hereditárias, né? Mas Portugal vai fazer concessão de territórios para fidalgos portugueses, para pessoas em Portugal que tivessem interesse de receber terras e conduzir aqui a colonização. Então a colonização do Brasil foi uma concessão dada à iniciativa privada, principalmente para membros de uma nobreza decadente portuguesa, de uma baixa nobreza portuguesa, que vieram para cá em busca de honraria, de títulos, mas também de uma forma de enriquecer, conduzindo o processo de colonização. Bom, uma outra situação que nós vamos aventar aqui é que Portugal também não possuía tecnologia, não possuía um conhecimento acerca do refino e distribuição do açúcar, porque isso já era feito pelos flamengos, pelos batavos,
Quem são os batavos ou os flamengos? Os holandeses, que já vinham se desenvolvendo economicamente e que constituíram aí um amplo conhecimento do mercado consumidor do açúcar. Os holandeses, então, eles tinham a capacidade de refinar o açúcar e os holandeses conheciam muito o mercado consumidor europeu, o que fez com que Portugal fizesse uma aliança com os holandeses para a compra do açúcar mascavo. O que era o açúcar mascavo? Aquele torrão de açúcar, aquele açúcar pesado, né? Que era vendido para os holandeses. Os holandeses, então, refinavam esse açúcar, agregavam valor e revendiam dentro da Europa. Portugal ficava com a lucratividade, né, do comércio feito do açúcar mascavo. Bom, além disso, os holandeses concederam empréstimos não só para estabelecimento das lavouras, como também para a compra de escravos africanos e também para a construção de engenhos, que era a indústria do açúcar. E dessa forma, então, nós vamos ver que Portugal dependia muito dos holandeses para poder produzir o açúcar aqui. Bom, 4. No princípio, a mão de obra utilizada da grande lavoura foi a do escravo indígena. Só que nós vamos ter um problema aí nisso tudo, né? Fala assim, por que Portugal não continuou escravizando os indígenas? Porque os indígenas já estavam aqui. Nós tínhamos vários problemas quanto a isso. Primeiro, você tem a criação da Companhia de Jesus, a Companhia dos Jesuítas, que tinha o objetivo, a Igreja Católica, ela vai se associar ao Estado português na colonização, porque a Igreja Católica pretendia catequizar os nativos, e dessa forma, catequizar os nativos, amansá-los, doutriná-los, era uma forma de facilitar a colonização portuguesa, não só portuguesa, mas na Espanha isso vai acontecer também. Tanto é que lá na América Espanhola você não vai ter aliás, você tem escravidão, né? Mas o que predomina na América Espanhola é o trabalho compulsório da mita e da encomenda, que eram trabalhos compulsórios, obrigatórios, mas que não era uma escravidão propriamente dita. Porque o escravo é uma propriedade, né? E aí vai ser um pouco diferente nessas regiões da América Espanhola. Existe a escravidão, mas existia também outras formas de trabalho compulsório. Agora, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eles adotam o trabalho escravo. E o indígena, nesse momento, então, ele é meio que protegido da igreja e isso gera uma dificuldade. Outra questão, aí tem gente que vai falar, mas por que? O índio era preguiçoso, o índio não queria trabalhar. Não, não é bem assim. O índio trabalhava, porque ele estava na tribo dele, ele trabalhava, ele caçava, ele pescava. Tudo bem que ele fazia dentro daquilo que a própria natureza lhe proporcionava, sem precisar, sem ter essa noção, essa concepção de trabalho do homem moderno, do homem humanista, daquele que precisa ganhar dinheiro, né? E deu tudo, e deu no que deu hoje, né? Enfim. Mas o problema que existia em se escravizar o índio, que o índio fugia. Muitas tribos, ou ele fugia, ou ele morria com as doenças trazidas pelos europeus, não é? Ou se ele decidisse resistir, ele morria, e se não morresse, tornava-se escravo. Mas aí nós vamos ver então que havia várias dificuldades quanto a isso. E outra coisa, a indústria do açúcar não podia se preocupar em ficar capturando escravos, porque isso demandava um tempo, né? Então, qual foi a solução? Portugal pensou, e aí a gente tem a visão do professor de História Fernando Novaes, que Portugal, então, utiliza-se de uma antiga prática da escravidão dos povos africanos para comercializar escravos da África no Brasil. Então, Portugal vai pensar, e os mercadores, a burguesia mercantil, a Igreja Católica fez vista grossa para isso, né? E eles começaram, então, a trazer o escravo africano, que eram vendidos aqui a um preço mais elevado. E aí, por que então se adotou a escravidão africana? Porque a escravidão africana era uma nova forma, era uma outra, nova forma não, mas era uma outra forma de Portugal obter lucros. Pegando esses escravos na costa africana, trocando por armas, bebidas, açúcar,
e trazendo para o Brasil e vendendo a preços elevados para os produtores de açúcar, para os senhores de engenho aqui no Brasil. E aí você vai perceber o seguinte, que era um comércio lucrativo, e isso acaba alimentando o comércio triangular do Atlântico Sul, dominado ainda aí por Portugal, né, algumas colônias e feitorias na África, e isso faz com que Portugal tenha uma nova fonte de lucro, vender escravos africanos aqui no Brasil, para os produtores. Bem, dessa forma então, queridos, nós temos aí toda a estrutura do açúcar montado, toda a estruturação, né, toda a solução açucareira, a estrutura, né, da plantation, o que estabeleceu esse produto, né, e consolidou esse produto, o açúcar, durante aí aproximadamente 300 anos de história do Brasil. Muito bem, então, esses engenhos montados aqui, só um detalhe, né? Foram vários engenhos, e para montar o engenho era uma coisa muito cara. Existiam os engenhos de trapiche, que era de principalmente roda d'água, ou de tração animal, mas havia também engenhos manuais, onde as engenhocas lá, as engrenagens, eram movimentadas por escravos, né? Mas enfim, toda essa indústria do açúcar foi constituída e o polo disso tudo passou a ser o quê? O engenho. O engenho era uma espécie, podem ser considerados aí como as primeiras cidades do Brasil colonial, porque tudo ocorria dentro da esfera do engenho, né? Ali tínhamos a senzala, a Casa Grande, a indústria do açúcar, né? O engenho em si. Então a realidade passa a ser essa. Você vai ter uma produção baseada no litoral, com pouca incursão para o interior, quase nenhuma incursão para o interior. Situação essa que vai mudar somente no final, em meados para o final do século XVII. Beleza, pessoal? Essa foi a aula, então. Espero ter ajudado todos vocês. Beijo do Giba e um grande abraço. Tudo de bom.